Então, irmãos, hoje nós vamos mais para estudar a Bíblia, né? Já que a gente vai estudar a Bíblia, prepara para procurar texto da Bíblia. Hoje vamos procurar bastante texto da Bíblia. Eu aprendi uma coisa, em Minas, a gente fala, e pessoas, o que eu falo está escrito na Bíblia. Eu não falo o que não está escrito, né? Mas tem gente que não acredita. Ah, pastor falando desse tipo de coisas. Então, eu aprendi uma coisa. Vocês lê Bíblia. Então, a gente começa a procurar a Bíblia. Então, eu prefiro procurar texto da Bíblia para vocês mesmo ler texto para afirmar, né? Amém? Então, eu surgi mania de procurar texto. Eu prefiro mais falar Bíblia, texto, do que eu vou falar, né? Vamos abrir a palavra de Deus. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Evangelho Lucas capítulo 3. Lucas 3, a partir de 23. Lucas 3, 23. Aqui escrito sobre genealogia de Jesus Cristo. Acharam, né? Eu vou ler, irmãos. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava filho de José, é filho de Eli. Aqui falando, Jesus é filho de José. Aqui falando, isso que nós temos que anotar, né? Jesus, filho de José, e filho de Eli. Eli, filho de Matate, e Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melque, e este filho de Janai, filho de José. Está continuando. Genealogia de Cristo, né? E vamos ler versículo 37. Lameque, filho de Matusalém. Matusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este filho de Malalei, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E esse filho de Adão, filho de Deus. Essa é a genealogia de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre pai e filho. Vamos pais e filhos. Pai e filhos. Vamos estudar pais e filhos. Quando você se observar, né, quem são filhos de Deus? Hoje vamos falar sobre pai. Pai falando Deus. Esse pai é Deus. Então, Deus. Né? Quem são filhos de Deus, Pai? A gente, né, vamos procurar texto da Bíblia. Então, irmãos, quando fala filhos na Bíblia, filho de Deus, tem duas categorias. Né? Primeiro, todos anjos. Todos anjos são filhos de Deus. Né? Tem gente que diz, pastor, né, anjos são filhos de Deus. Sim, porque a Bíblia fala assim. Né? Então, uma vez falei, anjos são filhos de Deus, tem gente que duvidando, né? Rapaz, será que é filho de Deus mesmo? Vamos procurar texto. Né? Vocês mesmo texto, vocês mesmo perceba, né? Vamos lá, Jó capítulo 1. Jó, não é João, tá? Jó. Jó, anti-salmo, né? Jó capítulo 1.
Acharam, né? Jó capítulo 1, versículo 6. Vocês mesmo lê a Bíblia, vocês mesmo percebam, né? Versículo 6 fala: num dia em que o Filho de Deus, aqui fala Filho de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, quem são aqui Filho de Deus aqui? São anjos, tá? Porque aqui, no céu, houve uma reunião, né? Então, Deus é sentado no trono e anjos vieram, né? Anjos apareceram. Então, esses anjos apareceram, aqui falando o quê? Os filhos de Deus, né? Anjos são filhos de Deus. E entre eles, Satanás também presente, né? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: rodear a terra, passear por ela. Então aqui falando diabo, né? Satanás, diabo, falando para Deus, né? E procura mais um texto, irmãos, capítulo 2, versículo 1, né? Satanás acusou Jó, né? Ele fica firme com Deus porque ele está indo bem, né? Então, Deus permitiu prejudicar ele, né? Tirar o que ele tem para ver que ele está firme diante de Deus, né? Aí, capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui de novo, filhos de Deus são anjos. Num dia, anjos se uniram de novo e apresentar Satanás, né? Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então aqui de novo, né? Filhos de Deus são anjos. Amém? Amém. Tá, quando fala anjos, diabo é filho de Deus? Diabo é filho de Deus? Anjos tem duas categorias. Anjos mesmo, né? Anjos firmes, anjos decaídos. Anjos decaídos, hein? Quem são anjos decaídos? Satanás e demônios. Satanás e demônios são anjos decaídos. Então, todos anjos são filhos de Deus. Então, Satanás é filho de Deus, antes queda assim. Antes queda, daqui a pouco vamos entender isso. Né? Depois queda, perdeu direito a ser filho de Deus. Né? Foi criado para ser filho de Deus e perdeu, vamos dizer, sua posição. Ele foi expulso. Então, filho rebelde perdeu o título de filho. Então já não é mais filho, é inimigo de Deus. Amém? E tem mais filhos? Tem. Quem são? Homens. Todos os homens são filhos de Deus também. Por que homens são filhos de Deus? Daqui a gente vai procurar texto. Porque homens são filhos de Deus. Vamos observar, irmãos. Homem tem corpo, carne. Esse corpo, essa carne, vem de onde? Vem do seu pai e do mãe, não é? Pai, mãe, se não me engano, 23 cromossomos que puxaram, total 46 cromossomos. E esse corpo que nós temos. Então, nosso corpo, nosso pai está física, nosso pai do sangue, né?
é pai física, material, né? Quando você nasce, né? Você nasceu, deu luz aos pais. Você puxa o quê? Seus pais. Não puxa seus cabelos, né? Seus olhos, não é? Até caráter, né? Baixinho ou alto, né? Ele, como que até jeito de falar, ele ia puxando seus pais, né? Jeito de andar, até a saúde, né? Porque a doença é hereditária. Então, seu pai é pressão alta, tendência, seu filho também pressão alta, né? Seu pai tem câncer, e tem tendência a ter câncer também. Então, o filho puxa do pai, né? Fala, vamos paz. Amém? Por que então você fala seu pai físico, seu pai? Porque você vem dele. Agora, espírito. Vamos pensar em espírito. Homem não é somente tem corpo, mas tem espírito. Agora a questão, de onde vem espírito? De onde vem espírito? Espírito cai do céu do nada? Não é. Então, irmãos, nosso Deus aqui, nosso Deus é espírito. Alguém pensa que nosso Deus tem corpo. Deus não tem corpo, né? Deus é espírito. Segunda pessoa, divindade, Jesus Cristo encarnou. Ele tem corpo, só que ele encarnou. Ele não era ser humano, ele era Deus Espírito. Deus é Espírito, Deus Pai é Espírito, Deus Filho é Espírito, Deus Espírito Santo é Espírito, tudo é Espírito. Só que segunda Trindade, segunda pessoa, Jesus encarnou, subiu ao céu com corpo. Ele está com corpo, pessoa, corpo, né? No céu. Portanto, ele tem forma humana, Jesus, mas ele era espírito. Amém? Então, Deus é espírito. E esse espírito, anjos, foi criado do Espírito de Deus, porque anjos são espíritos. Anjos são espíritos. De onde vem esses espíritos? Vem do Pai. Como nós temos corpo puxando dos seus pais, anjos também puxou do seu pai, o Espírito. Então, anjos têm o quê? Personalidade. Amém? Anjos têm personalidade, tá? Homem também recebeu o Espírito. Como ele recebeu o Espírito, o Pai, então, filhos de Deus. Está entendendo, né? Como ele tem a filho dos seus pais, pai e mãe, apareceu o corpo, quando fala Espírito, então, é também filho de Deus, porque Espírito vem de Deus. Como Espírito vem de Deus, ele tem personalidade. Então a Bíblia fala, homem tem imagem de Deus. Essa imagem de Deus é exatamente o que? Personalidade. Não chama Deus primeira pessoa, segunda pessoa. Pessoa é personalidade. Então homem também tem personalidade, que é pessoa. Então que tipo de imagem? Aqui fala três, retidão ou justiça, emoção e conhecimento. Como fala? Inteligência, Então, conhecimento. Então, homem tem o que? Retidão, emoção, conhecimento. E anjos, são filhos de Deus? Tem. Anjos também têm retidão, emoção, conhecimento. Anjos também fica bravo, irritado. Ele tem. Anjos é esperto, ele sabe. Anjos aprende. Anjos têm noção de correto
errado? Tem. Anjos sabem certo e errado. Ele sabe, como nós sabemos certo e errado. Ninguém ensinou aqui, mentira é errado. Né? Ninguém ensinou. Desde criança já sabe que mentira é errado, não é? Ou uma criança mente a seu pai, ninguém falou nada, ele já contrai. Você mentiu? Não, pai. Fica o rosto vermelho. Não, pai. Mas está na cara que mentiu. Porque sabe que é errado. Então, essa questão de errado certo, vem de onde? Vem da imagem de Deus, que é retidão. Porque o homem procura coisa correto. Né? Emoção também, inteligência, conhecimento também. Tá? Então, homens são filhos de Deus, quando fala espírito. Anjos é espírito, por isso é filho de Deus. Amém? Qual o problema então? Infelizmente, todos os homens são filhos de Deus. Quando Adão e Eva foi criado por Deus, né? Eles caíram em pecado. Quando eles caíram em pecado, perdeu sua, vamos dizer, a característica original. Deus criou o homem de forma perfeita. Pecado destruiu tudo. Pecado trazendo destruição da sua posição, seu estado, né? Então eu perdi, quando a gente cai em pecado, perdi o quê? Direito a ser filho de Deus. Porque o homem tornou o quê? Rebelde, inimigo de Deus. Infelizmente, homens aliaram com o diabo, né? Homens aliaram com o diabo, tornou escravo do diabo, né? Foram inimigo de Deus. Amém? Até aqui está tudo bem, né? Então, vamos voltar ao nosso texto, Lucas, capítulo 3, versículo 38. Aqui fala muito claro para nós. Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enós, filho de Sete, e esse filho de Adão, e filho de Adão, filho de quem? Deus. Então, Adão e Eva é filho de Deus. Até que não tem problema, né? Então, homens caíram em pecado, perdeu o seu direito de ser filho de Deus. Amém? Tá, já que a gente mencionou, eu quero mencionar só mais um ponto, vamos entrar mais profundo, relação entre pai e filho. Né? Como que a Bíblia fala, relação pai e filho. Né? Antes de entrar, eu quero mexer mais um assunto. Uma vez eu falei isso, alguém me chamou heresia. Eu falei isso e falei, pastor, é heresia. Eu sou heresia? Você falou coisa estranha. Que estranho, está escrito Bíblia. Tá, irmãos. Se Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai. Anjos também, esses anjos também o quê? Não é Deus isso? Ué, se é o Pai Deus, você não é Deus. Ele falou, você me chamou heresia. Porque pastores não pregam direito. Não estudam a Bíblia direito. Só prega o que ele quer. Nosso pai é Deus, eu sou Deus. Meu pai é rei, eu sou príncipe. Meu pai é mendigo, eu sou mendigo também. Então, meu pai é Deus, eu sou Deus também. Então, anjos, pai de anjos são Deus e também Deus. Homem e homem. Homem também são deuses. Assis Deus. Assis Deus. É Deus mesmo. Solange, Deus é. Não, você é Deus. Ai, pastor, onde está escrito Bíblia? Vou procurar texto agora. Bíblia tem texto demais.
eu peguei 10 textos. Tem muito, tem 20, 30 textos. Eu não vai procurar todo o texto, porque não vai dar tempo. Eu não quero falar sobre Deus. Vamos lá, Salmo 22. Vocês vão surpreender, como que tanto texto fala sobre Deus. Salmo 32. Desculpa, 82. Salmo 82. Salmo 82. Acharam, né? Salmo 82, versículo 6. Acharam, né? Acharam? Eu vou ler. Ele diz, eu disse, sois deuses. Sois todos o quê? Filhos do Altíssimo. Então, filhos, falando filho, nós somos filhos do Altíssimo Deus. E nós somos o quê? Deuses. Né? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Você é um filho de Deus, são deuses. Amém? Você não tem convicção, hein? Vamos lá, capítulo 86. Você vai ter convicção. Salmo 86, versículo 8. Salmo 86, versículo 8. Acharam, né? Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Nada existe que se compare às tuas obras. Aqui falando deuses. Quem são deuses? Quem são? Homens. Amém? Pode incluir diabo também. Diabo, quando chama demônio, é Deus também, tá? Deus tem caído, hein? Só que a pessoa não tem costume de chamar Deus. Mas quando você vai procurar xamã, Pai Santo, Mãe Santa, o quê? Tudo chama Deus. Lá tudo chama Deus. Deus de flecha 7 cabeças, Deus de pererê. Eles falam desse jeito. Vamos lá, Salmo 95. Salmo 95, versículo 3. Acharam, né? Salmo 95, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos o quê? Os deuses. Quem são deuses? Toda a sua criatura, né? Acima de toda criatura. Então essa criatura são o quê? Deuses. Amém? Agora está convencendo, né? Vamos procurar mais Salmo. Já que a pessoa fala, pastor, só fala Salmo. Vamos lá no Novo Testamento, então. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios. Pastor, só fala Velho Testamento. Fala o Novo Testamento, então. 1 Coríntios, capítulo 8. Primeiro Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Acharam, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Acharam? Eu vou ler. Porque ainda que há também alguns que chamem deuses, né? Deuses, quer no céu ou sobre terra, como há muitos deuses, muitos senhores. Fala muitos deuses, né? Tanto no céu, não é assim, né? Quer no céu, quer na terra. Então, quem está no céu? Deuses, anjos. Quem está no céu, na terra? Nós somos.
Amém? Está tudo bem? E o que Jesus falou, né? Jesus falou também, Deus falou. Jesus chamou assim Deus. Só que Deus um pouco carequinha, né? Mas Deus é Deus. Mas Deus é Deus, né? Vamos lá. João capítulo 10. João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34. Acharam, né? Isso é palavra de Jesus aí. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E Jesus falou que sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Quer dizer que aquelas pessoas que é dirigido para a palavra de Deus, como que Deus falou? São deuses. Amém? Então todos os crentes são deuses. Não é bom? Não é bom? Você é Deus, hein? Porque Deus minúsculo, não é Deus maiúsculo, não. Nosso Pai é Deus maiúsculo, Deus. Nós somos Deus minúsculo. Um dia eu quero estudar sobre anjo e homem. Tem uma diferença. São filhos de Deus. Mas tem diferença anjo, homem, diferente. O que é diferente? Outro dia a gente vai explicar. Hoje nosso tempo já está escutado. Já é 9h30. Vou falar mais 10 minutos. Pode ser, né? Porque nós já está esgotado nosso tempo, né? Então, irmãos, eu vou falar rapidinho porque não vai dar muito tempo. Quando falar relação entre pai e filho, né? Primeiro, o filho deve ouvir a palavra do pai. O filho que não obedece, o que acontece? Você vai para seu filho, o filho não obedece. Irmãos, o filho, obrigação, um dever de ouvir a palavra do seu pai. Se o filho não obedece, se o filho não ouve a palavra do seu pai, é o filho pródigo, filho perdido. Infelizmente, homens não obedeceu a palavra do pai, caíram em pecado. Caiu o pecado, perdeu seu estado de filho. Anjos não ouviram a palavra do pai, caiu e perderam seus posições. É muito radical. Por que quando não obedece, torna inimigo? Porque o mundo tem duas só: luz e treva. Não existe no meio. No mundo só tem luz e treva só. Não, eu só quero metade luz, metade treva. Onde está isso? Tá luz, ligou a luz, está claro. Aqui não tem escuro aqui. No momento que você apaga a luz, é escuro. Então só tem duas: tem luz ou escuro. Então, Deus é luz. Se você ouve a palavra, é luz. Se você não ouve a palavra do seu pai, você rebelde contra o pai, você é escuro. É o oposto. Durante o dia é luz, durante a noite
ou escuro. Não existe, não. Durante o dia é crente, durante a noite é capeta. Não existe. Você é capeta ou não é capeta? É só isso. Durante o dia, glória a Deus, à noite fica... Isso não existe, irmãos. Ele precisa ouvir a palavra. Todos os filhos têm caráter do pai, imagem do pai. Essa imagem de Deus, ele cada vez mais aperfeiçoa quando você seguir a palavra. Segundo, o filho, eu tenho texto aqui, por causa do tempo a gente não vai procurar texto, senão vai demorar muito. Segundo, o filho deve receber herança. O filho tem direito de receber herança. Meu pai é rico, eu sou rico também. Pai, que é isso? Meu pai é rico, eu sou pobre. Porque alguma coisa é errada. Meu pai é dono do mundo. Você vai tornar tonodinho do mundo. Eu penso assim, esse é meu pensamento. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, às vezes penso, olhando o céu, no universo, quantas constelações existem? Constelação. Sabe o que é constelação? Quantas constelações existem no universo? Bilhões, trilhões. O homem não sabe o número exato. Calculando aproximadamente trilhões, constelações. Porque Deus criou tanto isso? Porque Deus criou tantas estrelas? Só para mostrar a beleza? Irmão, eu acredito que tem utilidade. Todo animal que Deus criou tem utilidade para o ecossistema. Deus criou constelações, tem finalidade. A gente não sabe hoje, mas eu tenho certeza vai ter. Eu acredito, todos nós, quando ganhar herança de Deus, tudo que Deus criou servirá para nós. Eu não vou falar mais do que isso. Depois, Deus criou muitas constelações, vai servir para nós. Amém? Tem gente que fala, pastor, lá de universo, lá, constelação Andrômeda, Andrômeda para ir Via Láctea. Nós estamos morando Via Láctea, não é? E a gente vai para Andrômeda. Você sabe quanto tempo demora lá? Demora, não sei, a 230 anos-luz, velocidade anos-luz para chegar lá. Olha, quando você morre, vivendo a eternidade, o tempo não desaparece. Não precisa mais tempo, rapaz. Você vai vir 230 milhões, e daí? Como se fosse um segundo. Você está vivendo aqui, vai demorar para chegar lá, mas quando está no céu, a toda distância, desaparece. Tempo e espaço não tem mais sentido, porque você já está em eternidade. Eu nunca fui ainda à eternidade, não sei, mas eu sei, tempo desaparece. Então, no céu, você vai para Andrômeda, num instante. Amém? Você vai ganhar herança, tá? Herança, direito a ganhar herança, que é muito importante. Terceiro, quando você fala pai e filho, você recebe proteção. O pai protege seu filho. Obrigada. Pai, obrigação de cuidar do seu filho. Pai que não cuida do filho não é pai. Então, o pai proteja, cuida do seu filho. A gente, quando esquece isso, a gente perde, às vezes, a fé, Deus cuida da nossa vida. Você vive correto, não correto, mas Ele te cuida. Tem muito texto que fala sobre essa questão.
Amém? Deus te cuida. Tá. Quando você viver debaixo de proteção de Deus, imagina bem, esse Deus Pai é todo poderoso, você não sente seguro? Quem protege você é fraco, aí você sente insegurança, por quê? Meu protetor, não sei, me guarda meio é fraco. Quando apareceu um capanga lá e o capanga dá um burro nele, eu guardo e vai embora. Eu estou inseguro aqui. Mas imagina se o guarda é tão poderoso e forte lá, e chegou o capanga lá e deu um burro lá, e eu primeiro aquele capanga. Dá um burro nele e o capanga cai. Você se protegido, nosso Deus protege você. Proteção não significa só tem coisa boa, não é. Aqui tem muitas coisas que nós temos que considerar. O quê? Pecado. Deus protege diante o quê? Diante pecado, Pecado, muitos pecados. Tentações. Pecado ameaça a nossa vida. E o pecado da sociedade provoca problemas, porque a sociedade pecaminosa também cria problema para nós. Porque tem guerra, muitas, vamos dizer, flagelos, doenças. Porque de onde veio? Por causa do pecado. Se não tem homem sem pecado, não tem esse tipo de coisas. A morte, preocupação, ansiedade, ressentimento, tudo isso e consequência do pecado. Pecado tanto meu pecado, pecado do mundo, da sociedade. Imagina bem, você mora dentro de uma cidade inteira bandido. Seu vizinho é bandido, seu vizinho é bandido, na frente é bandido, só tem bandido. E o que você sente? Você sai da casa, todo mundo olhando para você. Opa, nossa, bandido, cara. Você não sente segurança nenhuma. Quando a sociedade mais pecaminosa, você sente mais o quê? É consequência do pecado. Quando a sociedade só mora anjos, você tem preocupação? Você sai um anjinho, eu tudo anjo, tudo bem, pai, é filho de Deus. Não tem preocupação. Por quê? Só tem coisa boa. Está entendendo, Sociedade cai mais pecado, problema. Então, sociedade pecaminosa, Deus protege para você sentir seguro. Amém? Amém? Maior inimigo que é diabo. Diabo é muito astuto. Diabo, ele ataca nossa vida. Diabo ataca. E Deus protege diante de força maligna. Amém? Tem mais, vamos deixar, porque nosso tempo já é 40, vai terminar quase 9 horas. Vamos terminar aqui. Irmãos, entenderam, Entenderam? Então, hoje você aprendeu, você, filho de Deus. Você, Deus. Você é Deus, tá? Só que você não sente Deus, Você sente Deus, você é Deus. Só que, irmãos, por que você não sente Deus? Porque você vive com pecado. Você vive pecado, sua autoimagem caiu demais. Aí você fica assim. Você não consegue ver você mesmo, aquela autoimagem alta. Porque você vive com pecado. Eu sou mentirosa. Eu faço isso. Eu sou tão feia. Eu faço aquilo. Qual imagem você tem a si mesmo? Não me sinto Deus. Mas você é Deus. Então, um dia, quando ganhar herança, você vai surpreender que você é Deus. Amém? Aqui você não sente, mas você vai sentir. Vamos fazer oração. Senhor Deus, todo filho deve